Olá, boa noite, consultores de alimentos, boa noite. É um prazer imenso poder estar aqui com você, que me assiste hoje nessa quinta-feira, nosso encontro marcado. É um prazer imenso ter você aqui comigo nessa aula, onde vamos falar de manual de boas práticas e dos POPs. Vamos descomplicar um pouquinho essa história de manual de boas práticas e POPs, que realmente gera muitas dúvidas, gera muita insegurança. A ideia aqui é te mostrar, né, o quanto esses documentos são essenciais para o serviço de alimentação e a importância de você, como profissional da área de alimentos, para a elaboração desse documento, tá? Vamos descomplicar juntos, então, esse assunto que gera tantas dúvidas. Para vocês terem ideia, eu tenho série de dúvidas sobre o Manual de Boas Práticas dos POPs no YouTube. Por que eu criei essas séries no YouTube? Porque eu recebo várias dúvidas dos meus alunos ou dos meus seguidores nessas redes sociais, e às vezes até por e-mail, e às vezes eu não consigo responder todo mundo. Então, com a série, eu consigo ajudar bastante gente a entender o manual, a entender o POP, e poder, então, né, tirar toda essa insegurança, esse medo desses documentos. A gente sabe que são documentos complexos, documentos muito detalhados, documentos que são exigidos pela fiscalização sanitária, e a gente realmente precisa ter uma atenção e um cuidado na hora de elaborar. Mas ele não é esse bicho de 7 cabeças todos que a gente imagina, né? A gente às vezes cria, né, medos na gente, cria uma insegurança desnecessária em relação a eles. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Nessa aula, a gente vai realmente descomplicar o manual e os POPs. Eu não vou ensinar aqui a elaboração desses documentos. E por que não? Porque isso seria, gente, conteúdo para um curso inteiro, é muita coisa para se explicar, para se ensinar em relação a esses documentos. Então, nós vamos falar sobre eles, tirar várias dúvidas, tirar os mitos sobre esses documentos e vamos realmente, eu quero realmente mostrar para vocês que é muito tranquilo trabalhar com manual e POP, tá? Esse é realmente o objetivo da nossa aula de hoje. Para falar de manual, para falar de POP, a gente tem que ir do princípio, a gente tem que ir do básico, né? Então, segundo a RDC 216, esse documento ele descreve as operações realizadas pelo estabelecimento. Que estabelecimento? O serviço de alimentação, porque eu estou falando da 216, que é uma legislação federal para serviços de alimentação. O que são os serviços de alimentação? Restaurantes, lanchonetes, padarias, tá? A cafeteria, a churrascaria, a pizzaria, né? São serviços de alimentação que oferecem uma alimentação pronta para consumo, né? De consumo imediato, não é uma fábrica, tá? Então, só para esclarecer, porque gera muitas dúvidas também esse termo, que não é um termo tão usado se você não está inserido na área, se você não está trabalhando com isso, tá? Então, inclui, no mínimo, os requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. Essa é uma definição da RDC 216, você vai achar essa definição lá na lista de definições da própria legislação, tá? Então, se você quiser consultar essas informações, elas estão lá na RDC 216, que você encontra com muita facilidade essa legislação no Google, tá? Então, você consegue digitar no Google, encontrar 216, baixar ele em PDF e encontrar essa definição, tá? Então, ele traz um resumo aqui do que tem que conter no mínimo de informações, tá? Não quer dizer que é só isso, você pode colocar informações adicionais se você achar importante, tá? O manual, ele é um documento que tem uma descrição fiel do local. Vou dar um exemplo bem simples e fácil para a gente trazer para o nosso cotidiano, para quem nunca elaborou um manual. Eu sei que mesmo sendo profissionais da área de alimentos, muitas vezes a gente nunca teve um contato com um manual de boas práticas de verdade, tá? A faculdade ensina sobre o manual de forma muito superficial, infelizmente. Então, a gente acaba ouvindo falar do manual, sabendo que ele existe, mas
a gente nunca viu um manual de verdade, a gente nunca teve acesso a esse documento se a gente não está inserido na área, no Muan, num restaurante, a gente não trabalha nesse meio, a gente nunca teve contato. Então, eu fiz estágio durante a faculdade, então eu tive contato com o manual, mas tive colegas que nunca tinham visto um manual realmente na mão delas, folheado e conhecido o documento. Durante a faculdade, na minha faculdade, por exemplo, eu vi o manual de forma muito superficial, sabia que existia, mas a gente não teve uma aula de elaboração, nada que me preparasse para fazer um manual na prática. Então, realmente, isso é ruim, porque apesar de ser um serviço que o profissional da área de alimentos pode fazer, ele não sai da faculdade preparado para fazer. Então, realmente, isso prejudica muito na atuação do profissional lá fora, no mercado, na prática. Então, ele descreve o local como ele é e como ele funciona. Trazendo para o cotidiano, quando você compra um eletrodoméstico, ele vem com um manual, tá? Então, vamos dizer, você comprou um micro-ondas. Ele vem com um manual. Esse manual vai dizer como esse micro-ondas é, as peças que compõem esse micro-ondas, que ele vem com um prato interno, tem tantos botões, ele liga em tal voltagem, vai dizer como ele é, a cor, o tamanho, o peso, a capacidade dele, a potência e tudo mais. Então, descreve como o equipamento é e também descreve como ele funciona, para que servem os botões, como que liga, né, como que limpa. Então, você consegue entender como aquele equipamento é e como ele funciona. O manual de boas práticas tem o mesmo objetivo, não é à toa que ele tem esse nome, manual, para que a gente entenda como o serviço de alimentação é e como ele funciona nas suas operações diárias, rotineiras. Né? Como disse a definição, a gente tem que descrever as operações. Então, no manual vai ter a descrição de como são feitas essas operações no dia a dia daquele estabelecimento, né? Então, tem que ser uma descrição fiel, por quê? Porque eu não posso dizer algo que não existe naquela estrutura ou naqueles processos. Então, eu não posso trazer informações que não são verdadeiras em relação àquele estabelecimento. Ele realmente tem que descrever como aquele local é e como ele funciona. É um documento individual, ou seja, cada serviço de alimentação tem que ter o seu. Já me perguntaram assim, Mayara, eu trabalho com um cliente que ele tem várias lojas, e aí ele me pediu um manual só para espalhar em todas as lojas dele. Pode? Não pode. Por quê? Mesmo sendo várias lojas com os mesmos produtos, com os mesmos processos, a estrutura muda. A maneira, de repente, de fazer uma matéria, de fazer um prato, né, com as matérias-primas também muda, por conta da estrutura que muda, um local tem mais equipamento do que o outro. Então, assim, não pode. O manual é um documento individual, isso tem que ser respeitado. Eu já atendi clientes, por exemplo, que ele tinha 2 lojas, eu atendi as 2 lojas dele. E as 2 lojas já tinham o manual, feito por um outro profissional. Quando eu olhei o manual de uma loja, ok, descrevi aquela loja e tudo mais. Quando eu fui para outra loja, tinha o mesmo manual que tinha na primeira loja que eu fui. Então, estava descrevendo uma estrutura que não tinha nada a ver com aquela estrutura que estava ali. Então, não pode fazer isso. Se você for atender 10 lojas diferentes, mesmo que sejam do mesmo dono, são manuais diferentes. Vão ter operações semelhantes, vão ter descrições semelhantes, mas ser o mesmo documento, isso não pode, tá? Então, franquias, isso é muito comum. Só que até em franquias, a estrutura muda, porque a edificação onde essa franquia foi colocada é diferente da outra cidade, do outro bairro. Então, assim, a gente não pode achar que franquia também é tudo igual e poder colocar manual igual para todos os lugares, tá? Uma outra coisa que aconteceu comigo que foi interessante. Eu fui atender uma rede de franquias de São Paulo, né? Em São Paulo, ela tinha pelo menos 5 lojas, fora nas outras cidades, né? E eu cuidei das lojas de São Paulo. E o interessante foi que eu perguntei sobre o manual para o dono e ele falou que já tinha. E ele falou com orgulho, assim, não, todas as minhas lojas têm o manual. Eu falei assim, eu posso ver esse manual? E aí, quando ele me mandou, não era um manual, era a cartilha de boas práticas da RDC 216. Ele achava que era um manual e colocou em todas as lojas, imprimiu, encadernou e colocou em todas as lojas dele.
Só que aquilo não é um manual de boas práticas, aquilo é uma cartilha de boas práticas, não, são documentos diferentes, né? Um manual é um documento, uma cartilha é um documento interessante de se ter, ele é bem-vindo no serviço de alimentação? Claro que é, só que não é a descrição daquele estabelecimento. Então, realmente precisa, né, se trabalhar isso no serviço de alimentação, porque muitas vezes os donos, os gerentes nunca viram um manual, não conhecem esse documento, não sabe, né, a importância dele para o processo, não sabe a obrigatoriedade dele e não sabe essa questão de ser individual, uma descrição fiel e tudo mais. Então, somos nós que vamos trazer essa informação no momento de abordagem, no momento de oferecer esse serviço, no momento de executar, né, realmente elaborar e implantar esse documento no estabelecimento do cliente, tá? A legislação também diz que o manual ele tem que estar em fácil acesso, ou seja, principalmente para os manipuladores, né? Ele precisa estar em áreas onde o manipulador possa consultar. O manual não é um documento que o manipulador vai ficar ali olhando o tempo todo. Ele é um documento para consulta. Então, se o manipulador tem uma dificuldade, uma dúvida sobre alguma operação e ele não puder perguntar para ninguém, não tiver ninguém que o ajude, ele tem um manual para consultar. É igual em casa. Comprei o tal do micro-ondas. Vou usar. Fiquei com dúvida, eu vou lá e consulto o manual. Daqui a um ano, estou com dúvida de alguma coisa, vou lá e consulto o manual, tá? Então, assim, sempre que houver a necessidade, né? Um ano eu falei, exagerei aqui, né? Mas durante o momento de trabalho, o manipulador pode ter dúvidas e o manual é um documento de consulta para ele, tá? Também tem que estar disponível para a autoridade sanitária, ou seja, para o fiscal da vigilância sanitária que for visitar o estabelecimento, esse documento tem que estar disponível. É muito comum nos estabelecimentos que tem o manual, que não se sabe onde está o manual. Então, o fiscal da vigilância chega e pede o manual, o dono nem sabe onde esse documento está. Ou eu, como consultora, já visitei clientes, ele, você tem manual? Não, eu tenho. Cadê esse documento? Ah, eu vou procurar. E já fiquei com uma coordenadora de uma loja, né, fuçando gavetas, né, eu assistindo ela fuçando as gavetas para achar esse manual. E, na verdade, achou um manual velho, sujo, completamente desatualizado e que ninguém nem sabia que ele existia. Aquela equipe que estava na cozinha nem sabia que esse documento existia. Então, tem que estar em fácil acesso para o manipulador e também fácil acesso para a fiscalização sanitária, porque imagine se fosse o fiscal que chegasse ali e aquela moça desesperada, fuçando gavetas, procurando aquele documento, né? E o fiscal assistindo aquilo, ele não ia ficar perdendo o tempo dele, não ia ter paciência de esperar essa pessoa achar e já ia exigir um manual, né, de cara. Claro que eu tive que exigir um novo manual, né? Exigir não, né? Explicar que eles precisavam de um novo manual, mas porque aquele não tinha condições, né? Não descrevia mais a realidade do local. Mas a fiscalização sanitária não perderia o tempo dela esperando. Então, realmente tem que estar no local de fácil acesso para o manipulador e para a fiscalização sanitária, disponível para a fiscalização sanitária. É um documento impresso. Eu não posso ter um manual digital no computador lá no escritório da loja. Isso não existe. É um documento impresso que vai estar, então, na cozinha, em todos os setores que forem necessários e disponível para a autoridade sanitária, tá? E é um documento aprovado pelo responsável pelo estabelecimento. Então, o consultor ou o RT elabora, mas quem aprova, né, o documento é o dono, né? O dono tem o maior poder, a maior responsabilidade dentro do estabelecimento sempre vai ser a do dono, que é o responsável legal. Então, ele precisa aprovar esse documento sempre, tá? Eu trouxe aqui uma estrutura simplificada do manual só para a gente entender que ele tem uma lógica para ser descrito, ele não pode ser descrito de qualquer maneira, né? Eu não vou jogar as informações ali de qualquer jeito. Então, é importante que ele tenha uma capa de identificação desse documento para que, quando se procurar o manual, as pessoas saibam que ele é o manual por conta dessa identificação. O estabelecimento também tem que ser identificado nesse manual, tá? Para que se saiba que aquele manual é daquele local. Recursos humanos é uma descrição da equipe que eu acho extremamente importante colocar, e eu coloco nos meus manuais, não é algo obrigatório pela fiscalização, mas eu acho extremamente importante, porque é o colaborador que vai usar esse documento, então ele precisa entender que aquele documento é para ele, que aquelas descrições se referem a ele também, tá?
Descrição do local, descrição das operações. Isso é uma estrutura bem básica que eu trouxe aqui, só para você entender que ele tem uma sequência, ele tem uma estrutura, né? Eu não vou descrever de qualquer maneira. Eu preciso trazer as informações de maneira lógica para que seja de fácil entendimento. Primeiro, porque eu tenho que entender que o manual ele é feito para o manipulador usar. Então, eu não posso fazer esse documento como se estivesse fazendo para mim. Eu tenho que fazer para quem vai usar, quem vai ler, quem vai consultar. Então, quanto mais didático esse documento estiver, melhor para o entendimento, para a aplicação do que ele traz de informação. Algo muito importante que eu preciso trazer para vocês é a questão da linguagem que você vai usar ao escrever um manual. Eu já vi vários manuais, né, por aí. Alunas me mandam o manual que elas fazem, né, para eu ver se está certo, né? Então, elas me mandam por e-mail, mas eu fiz esse manual, você não pode olhar para mim para ver se fiz certo? E quando eu consigo, eu ajudo as minhas alunas a fazer o manual e a, né, dizer o que pode melhorar ou não. Mas o que eu percebo que o profissional da área de alimentos tem dificuldade, e eu percebo também nas minhas imersões, quando a gente trabalha com descrição de qualquer coisa, é a linguagem. A gente usa muito termo técnico ao escrever. É como se a gente estivesse escrevendo um TCC. E escrever um TCC, cabe o termo técnico, né? Mas quando eu estou fazendo um manual, quando eu estou descrevendo qualquer coisa para qualquer pessoa, eu preciso saber se essa pessoa está entendendo. Se essa pessoa vai conseguir ler e conseguir aplicar o que está sendo escrito ali. Se está fácil para se entender esse documento. Então, a linguagem simples, ela é essencial na descrição do manual. Eu não posso falar assim, por exemplo, o controle de vetores e pragas urbanas. Não, o que é isso? Pragas a gente até pode atender, mas vetores, urbanas, pragas urbanas, o que seria isso? Né? É mosca, é barata, é formiga, é rato. Usa as palavras que os manipuladores usam, porque fica mais fácil de eles identificar aquilo que você está escrevendo. Então, fica simples. Ele vai ler e vai falar, não, barata eu sei o que é. Mosca eu sei o que é. Então, eu entendi o que está escrito aqui. Né? Então, é importante a gente trabalhar a linguagem e se trabalhar na linguagem, porque vai exigir muito de você isso, porque a gente foi treinado a escrever de forma técnica, né? Então, quando a gente tem que escrever de maneira coloquial, vamos dizer assim, é mais difícil, né? Então, a gente tem que treinar. Existe um sinônimo, existe uma palavra mais fácil, existe uma palavra de uso deles que eu posso colocar aqui no lugar dessa palavra? Então, sempre use palavras simples, termos usuais dentro da descrição do seu manual, tá? Uso de imagens. Extremamente importante que você use imagens no seu manual. E por quê? Porque o manual, ele vai ser usado pelo manipulador. Na maioria das vezes, os serviços de alimentação têm como funcionários, né, como colaboradores, profissionais de baixa escolaridade. Então, é comum você ter pessoas analfabetas ou pessoas que leem muito pouco, né, que têm pouquíssima escolaridade. Então, quando eu uso imagens, eu consigo ajudar essa pessoa a entender o que eu estou querendo explicar ali, o que eu estou afirmando ali naquele texto, naquele trecho, naquela frase. Então, quando eu uso imagens para ilustrar o que eu estou explicando ali, a pessoa ela consegue captar melhor a mensagem, porque afinal ela não sabe ler e ela não vai poder ter uma pessoa lendo para ela sempre. Então, ela vai abrir o manual e em várias descrições ela vai conseguir entender, né? Pode ser que ela não entenda tudo, mas que ela vai conseguir entender o que aquele documento está dizendo para ela. Então, por exemplo, a higienização das mãos, coloca o passo a passo, coloca uma imagem que ela tem que usar touca, que ela tem que usar uniforme limpo, que ela tem que usar, né, não pode usar esmaltes. Então, coloque imagens, isso ajuda ela a entender o que pode e o que não pode. Celular não pode? Faz um risco no celular, né? Põe uma imagem no celular, né, com um X na frente. Ela vai entender que o celular não pode. Então, assim, a gente consegue fazer com que esse documento seja mais didático, seja mais fácil de entender. Como eu disse, o manual não é feito para você, é feito para o manipulador. Então, para você é óbvio que não pode usar um celular, mas o manipulador, ele não sabe o porquê, e ele vai te perguntar o porquê,
e ele precisa de algo que lembre ele que não pode. Então, claro que você pode usar cartaz educativo, alertando sobre isso, mas no manual também tem que ter essa informação. Então, é importante usar as imagens, tá? Conhecer essa equipe bem, trabalhar esse manual da maneira mais didática para essa equipe, tá? Não para você, não para o dono, mas para a equipe que vai usar, tá? Tem que ser feito com uma descrição lógica e de fácil entendimento. Quando eu falei no slide anterior de estrutura, é interessante que você separe essa descrição de forma lógica. Então, assim, não comece falando do assunto, aí muda de assunto, volta para o assunto anterior, aí fala de novo. Então, você começa a falar de manipulador, aí você começa a falar de preparo, volta para o manipulador, aí fala de estoque, aí volta para o preparo e fala do estoque de novo. Isso gera uma confusão gigantesca. Eu já vi manuais em que eu como uma pessoa que conhece o manual e faz manuais, eu não entendia aquele documento, porque quando ela começava a descrever um setor ou uma operação, ela já pulava para uma outra coisa, parecia que tinham bagunçado as páginas do manual. Então, assim, ficou muito confuso até para quem conhece. Então, para quem está lendo, não é lógico, não é fácil de aplicar na prática. E se ele não for fácil de aplicar na prática, não tem sentido de ter um manual ali, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar com a didática do manual dentro de um processo de consultoria, principalmente porque a equipe que vai usar esse documento é uma equipe que precisa dessa facilidade de entendimento, né? Por quê? Porque, como eu disse, né, anteriormente, são profissionais que na maioria das vezes, eu não vou generalizar aqui, mas na grande maioria das vezes são profissionais com baixa escolaridade. Então, quanto mais fácil, melhor. Então, descreva de forma lógica como as operações acontecem, como a estrutura é, os setores na sua sequência lógica também, porque isso facilita o entendimento do colaborador, tá? E não se esqueça, defina termos técnicos ou pouco usuários. Eu vou falar que para fazer tal operação tem que usar um EPI. EPI, para mim, é simples de entender, para você também. Para o manipulador, não é. Então, sempre que usar uma sigla, sempre que usar um termo diferente, explique esse termo, tá? Então, isso facilita o manipulador a entender. Né? Como se fosse um dicionário. Traga o termo e traga uma definição para o termo, para a pessoa entender. Ou, se você conseguir substituir esse termo por um outro termo mais simples, use o termo mais simples. Então, eu falei vetores, pragas urbanas. É barata, é mosca, é rato, é formiga, então troca por palavras mais simples. Se você conseguir trazer esse entendimento aí com maior facilidade para o seu manipulador, tá? Principais erros que eu vejo o pessoal cometendo quando elabora o manual. Gente, isso é muito comum, tá? Uso de linguagem muito técnica, como eu já falei, ninguém entende, aí todo mundo ignora aquele papel porque não faz sentido nenhum para eles. Não respeitar a capacidade de aprendizado do manipulador. Tem uma equipe com 5 analfabetos e o manual é todo escrito, não tem uma imagem, não tem nada de passo a passo, não tem nada que sinalize que facilite esse entendimento. Isso é um desrespeito com a equipe, que não tem a capacidade de entender esse documento porque não tem escolaridade suficiente para isso. Então, se eu tenho uma equipe com analfabetos, que seja um só. Tem uma equipe com 10 pessoas, um é analfabeto. Eu preciso fazer com que esse analfabeto também entenda esse documento. Então, eu tenho que respeitar a capacidade de aprendizado dos manipuladores, tá? Descrever o local como ele deve ser e não como ele é. Já vi manuais também de profissionais da área de alimentos, assinatura do profissional da área de alimentos, assim, a cozinha deve ser assim, piso assim, a parede deve ser assim, a luminária deve ser assim. Quem me diz como deve ser é a legislação. O manual me diz como é. Então, eu não posso escrever deve ser, porque eu não estou descrevendo aquele estabelecimento, eu estou descrevendo o que a legislação exige. Aí, se fosse assim, dava para fazer um manual único e mandar para todo mundo. Porque o deve ser é igual para todo mundo. Agora, como é individual. Cada lugar tem o seu próprio manual, por causa que descreve como o estabelecimento é, né? As suas características, suas particularidades. Então, tem que estar atento a isso, para você não estar dizendo deve ser, e não é. Tem que explicar como o estabelecimento é, descrever como ele é, tá? Então, isso é um erro muito comum. Eu não vi um manual só, não. Eu vi vários manuais descrevendo deve ser. Então, tem que ter muito cuidado com isso.
mentir informações, dizer que um local está adequado e não está, descrever que aquele setor está adequado e não está, que aquela operação acontece de tal maneira e não acontece. Então, não minta as informações. E por que eu estou falando isso? É bom tocar nesse assunto. Acho que um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso também, mas só para reforçar aqui, nós somos profissionais da área de alimentos. Então, o que a gente quer? A gente quer que o estabelecimento do cliente seja perfeito. Então, quando a gente começa a adequar, a gente quer que seja tudo lindo, maravilhoso, que o manual descreva tudo perfeitinho. Só que nem sempre isso vai acontecer. Na verdade, você nunca vai encontrar um estabelecimento perfeito, né? Então, você vai descrever manuais com estabelecimentos, para estabelecimentos que têm problemas de estrutura, o piso não é o adequado, a parede não tá pintada, né, de cor clara, por exemplo, ou não tem a tela na janela ainda, e o dono não tem condições financeiras para fazer isso agora. Aí eu vou e minto, falo que tem a tela e não tem. E aí a fiscalização vem, e eu já vi, gente, já vi fiscal que olha o manual por cima e ignora. Isso, infelizmente, acontece. Mas eu já vi fiscal pegar o manual e ler e começar a olhar a estrutura e achar falhas em documentos que diziam uma coisa era outra. Então, assim, muito cuidado com isso, tá? Quando você que está elaborando o manual para aquele cliente. Né? Não são todas as minhas consultorias que sou eu que elaboro o manual. Se o meu cliente já diz que tem um manual e não quer fazer o outro, eu deixo ele com aquele manual que ele tem mesmo que eu tenha encontrado falhas e alertado ele sobre falhas. Já tive cliente, né, como eu disse anteriormente, que deve ser, o manual dele todinho era deve ser. Expliquei para ele e falou, não, mas por enquanto eu vou ficar com esse manual mesmo. Ok, continue com o seu manual que eu vou continuar o meu processo pelo qual você me contratou, tá? Então, assim, não minta informações, descreva exatamente como é, mesmo que esteja errado, tá? Ou omitir a informação. Ah, não tem a tela na janela, então eu nem vou citar essa janela. Ou o colaborador não tem uniforme, eu nem vou falar de uniforme. Por quê? Porque ninguém tem uniforme. E o dono não tem dinheiro para pagar uniforme para todo mundo agora. E já vi isso várias vezes, tá? Claro que é algo que é prioridade, tem que ser adequado o mais rápido possível, e a gente trabalha para isso, né? Para ele conseguir fazer essa adequação, mas ele precisava do manual urgente e isso não estava adequado ainda. Então, eu não poderia mentir dizendo que eles tinham uniforme se não tinha, e nem omitir essa informação. Então, os uniformes estão sendo providenciados, né, o mais rápido possível, mas não tem no momento, tá? Não atualizar o documento. Então, você descreveu o manual para o cliente, então, foi lá e colocou a tela, no seu manual está dizendo que não tem tela, ele botou a tela e você não foi lá e atualizou essa informação dizendo que tem tela agora. Tá? Então, tem que atualizar sempre que houver alguma alteração, né, de estrutura ou de operação, ou sempre que a vigilância exigir, né? Tem vigilâncias que exigem anualmente, mesmo se o estabelecimento não passou por nenhuma alteração de estrutura ou de processo. Então, tem que saber o que a vigilância me diz sobre isso, tá? Vigilância da minha cidade. E depender de modelos prontos, gente. Isso é algo que eu vejo constantemente nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nos meus e-mails, porque me pedem também. Maiara, eu vou começar a atuar como consultora num restaurante. Você tem um modelo de POP para me mandar? Aí essa mesma pessoa vai fazer uma consultoria numa padaria. Ela me manda um outro e-mail e fala, Maiara, você tem um modelo de manual para padaria para me emprestar? Para me mandar, né? Aí ela vai para o supermercado. Maiara, você tem um modelo de manual para o supermercado para me mandar? E, gente, na verdade, o que você tem que aprender é a fazer o manual e não a depender de modelos prontos. E por quê? Porque modelos prontos podem mais te atrapalhar do que te ajudar. Você vai num grupo do WhatsApp e pede um modelo de manual para restaurante. Aí 10 pessoas te mandam o modelo delas, cada um feito de um jeito. Você vai seguir qual modelo? Qual estrutura? Vai copiar a descrição que está lá? Se a descrição tem que ser fiel à estrutura do estabelecimento, a descrição do manual do fulano não serve para nada.
Ah, mas eu quero só entender o que é, eu quero só, né, ter como uma base. Gente, você tem que entender como o manual deve ser feito, saber elaborar o documento, né? Por quê? Você pega o modelo de um hoje, o do outro não tem nada a ver um com o outro, você vai seguir qual? Você vai saber se esse manual está certo? A vigilância viu esse manual? A vigilância aprovou esse manual dessa pessoa? Né? Aí ela te manda um manual que está dizendo deve ser, deve ser, deve ser. Aí você vai lá e começa, deve ser assim, deve ser assim. Então pode te levar mais ao erro do que ao acerto. O ideal é que você saiba fazer o documento. E quando a gente aprende a fazer um manual, eu não preciso ficar pensando assim, um modelo para supermercado, um modelo para restaurante, um modelo para padaria. Por quê? Porque a estrutura vai ser a mesma. A descrição é que vai mudar de um local para o outro, mas a estrutura vai ser exatamente a mesma. Então, se eu sei fazer um manual para padaria, eu sei fazer manual para restaurante, porque a estrutura do documento é a mesma, certo? Então, quando você aprende a fazer um manual, você sabe fazer manual para qualquer tipo de serviço de alimentação, sem ter que depender de manual de ninguém. Então, hoje eu atuo em restaurante, amanhã em padaria, vou ter que ficar buscando modelo pronto no Google ou pedindo para os outros? Não, eu já sei fazer o manual. Então, eu consigo fazer manual para qualquer estabelecimento que eu precisar. Isso gera autonomia em você, independência, e você não tem que ficar, de repente, enrolando o seu cliente para responder e para fechar contrato com ele, porque você está esperando alguém te responder no grupo de WhatsApp, te mandar um modelo de manual, porque você não está achando no Google e você não tem ninguém que te mande um. Então, assim, quando você sabe fazer e acabou. Pode vir qualquer dono de qualquer lugar te pedir manual de qualquer serviço de alimentação que você sabe fazer, tá? Então, isso é um erro. Ficar buscando modelos prontos em grupos de WhatsApp é um erro grave, tá? Você, como profissional da área de alimentos, precisa saber fazer o manual. E aí você fica tranquilo em relação a isso, porque você já sabe fazer o documento, tá? Vou falar de algumas dúvidas que me mandam, tá? Eu coloquei no Instagram hoje, eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? Estou colocando essas porque são comuns e eu consigo também trazer, né, a informação de forma mais rápida para vocês aqui, né, o contexto de tudo isso para vocês aqui. Eu coloquei hoje no Instagram, no Stories, a pergunta. Então, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, eu peguei as principais e as são semelhantes, né? Tem bastante pergunta igual, então eu deixei aqui as principais, tá? Em que momento da consultoria devo elaborar o manual? Essa é uma dúvida comum. Eu elaboro no começo, no meio, no final. Eu estou numa consultoria que eu vou ter que fazer as adequações e eu preciso elaborar o manual também. Elabora o manual mais para o final da consultoria. Por quê? Porque ele já adequou estrutura, você já adequou processo, você já implantou POP, então já está caminhando, as boas práticas já estão sendo implantadas. Quando você for elaborar o manual, a maioria das adequações já foram feitas, então você não vai ter que ficar toda hora corrigindo aquilo que você descreveu, mudando aquilo que você descreveu, porque mudou ali no processo, porque adequou. Então, deixa para elaborar o manual mais para o final da consultoria, tá? Quando elabora o manual, me torna RT do local? Não, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O dono do estabelecimento contrata um profissional capaz de elaborar um documento para ele. Por quê? Porque ele sozinho não consegue fazer isso. E aí você, como consultor, você elabora o documento, assina como quem elaborou e o dono aprova o documento. A partir desse momento, o documento é dele, tá? Então, você não se torna um RT porque descreveu um manual, não. Pode ficar tranquilo. Se você descreveu como consultor, você é só um prestador de serviço, cumpriu o seu serviço ali, entregou o documento para ele, você não tem mais vínculo nenhum com o estabelecimento, tá? Como convencer o manipulador a usar o manual? Capacitação é extremamente importante, porque muitas vezes não conhecem o manual e precisam, então, ser treinados para saber usar. E é extremamente importante que o manipulador saiba o quê? Que o manual, ele faz parte agora do processo, né, de operações diárias dele. Então, assim como ele tem que lavar a louça, fazer os alimentos, colocar etiqueta, usar uniforme, limpar o chão, manter a bancada dele, a praça dele organizada, ele também precisa usar o manual.
Então, assim, não é uma questão de escolha, eu não tenho que convencer o manipulador a usar, ele tem que entender que a partir de agora isso faz parte da rotina dele. E é extremamente importante que a empresa tenha regras internas. Então, assim, até isso o consultor pode ajudar na empresa, fazer um regimento interno com regras, com a ajuda de um advogado, se precisar, para saber o que pode e o que não pode, do sindicato e tudo mais. Mas é importante que tenha regras para que ele entenda que se ele cumprir as regras, ok, ele está cumprindo com o dever dele ali dentro. Se ele não cumprir, existem aí as correções que podem ser aplicadas, tá? Então, aqui não é uma questão de convencer, é mostrar ao manipulador que agora aquilo faz parte da rotina dele também, assim como qualquer outra operação, e capacitar, ensinar, apoiar, para que ele saiba consultar esse documento quando precisar, tá? Pequenos estabelecimentos precisam ter um manual? Precisam ter um manual, gente. Independente do tamanho do estabelecimento, tem que ter manual, tá? O manual faz parte das exigências da fiscalização sanitária, e a legislação não fala sobre o tamanho do estabelecimento. Então, realmente tem que ter. Como deve ser feita a entrega do manual para o cliente? Como eu disse anteriormente, tem que ser impresso. O manual é um documento que ele vai ter em mãos, ele vai receber em mãos e ele vai usar no dia a dia dele. Você pode entregar quantas cópias forem necessárias por questão de setores, de estrutura. Pode colocar numa pasta. Eu prefiro colocar em pastas de plástico para cada, né, as folhas, né, por pasta. Na pasta, aliás, por plástico. E aí você folheia a pasta e você está folheando o manual, né? Se você precisar alterar alguma coisa, você só altera aquela folha que você precisa, aquela página, e não precisa alterar o documento inteiro, imprimir tudo de novo, porque encadernou, porque, né, fez em espiral. Eu não aconselho encadernar um manual, tá? De quanto em quanto tempo o manual deve ser atualizado? Como eu falei, sempre que for necessário, porque teve uma mudança de estrutura ou uma mudança no processo. E se a fiscalização da sua cidade exigir que seja anualmente, seja feita uma revisão, você tem que fazer também, tá? Isso não está na legislação, então é a Visa Municipal que faz essa exigência ou não. Então é importante você consultar isso, tá? E agora, gente, falamos de manual, né? Eu vou tirar as dúvidas de vocês assim que eu voltar para o chat, tá? Mas vamos falar dos POPs, né? Que são os procedimentos operacionais padronizados, documentos também que geram muitas dúvidas, muita insegurança na elaboração e que muitas pessoas, né? Por não saber elaborar, não ter esse contato, como eu falei, na faculdade não aprendeu, nunca viu, não sabe, né? Tem receio de fazer o documento, tá? Então, segundo a 216, os POPs são procedimentos escritos de forma objetiva, que estabelecem instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras específicas na manipulação dos alimentos. Devem conter as instruções sequenciais das operações, a frequência da execução, especificando o nome, o cargo ou função do responsável. Deve ser aprovado, datado e assinado pelo responsável do estabelecimento, tá? O manual também é assinado pelo responsável do estabelecimento. Então, ele tem que ter a sequência das operações, a frequência de execução, o nome do colaborador que vai fazer essa função, ou os nomes dos colaboradores, se for mais de um. Mas tem que ter um nome. Essa é uma dúvida muito comum também. Maiara, tem que ter um nome da pessoa? E se essa pessoa for embora? O estabelecimento tem muita rotatividade. Essa é uma exigência da legislação, tá, gente? Então, tem que pôr o nome sim. Se a pessoa saiu, entrou outra, a gente vai ter que atualizar esse POP, mudando o nome da pessoa, tá? Assim como o manual é um documento acessível, né? Tem que estar disponível para os manipuladores, né, próximo aos locais onde aquela operação vai ser realizada. É um documento impresso também, não é um documento digital, e tem que estar disponível também para a autoridade sanitária. Quais são os POPs obrigatórios de acordo com a RDC 216? Gente, higienização de instalações e equipamentos imóveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório, higiene e saúde dos manipuladores, tá? Esses são os 4 assuntos que devem ser abordados nos POPs. Não quer dizer que serão 4 POPs, quer dizer que serão abordados os POPs esses assuntos. Se a gente for pensar em higienização de instalações e equipamentos imóveis,
Já são vários POPs aí, tá? Tem geladeira, tem fogão, tem coifa, tem charbroiler, tem chapa, tem fritadeira, tem a salamandra, tem uma pancada de coisa, pista fria, pista quente, show. Então tem um monte só de equipamento, a gente pode ficar falando aqui um dia inteiro, tá? Então tem muito, nesse POP de higienização são vários, controle de pragas é um, reservatório também, higienização dos manipuladores, né? Você pode fazer um ou pode fazer por exigência, por exemplo, um POP para higiene, um POP para saúde e um POP para capacitação, que é o que tem que ser abordado nesse POP, tá? Então, esses são os obrigatórios, de acordo com a RDC 216. Na legislação, você vai saber o que deve conter em cada um deles, tá? É um pouquinho extenso, por isso que eu não trouxe, mas você pode ir lá na RDC 216, colocar ela no Google, baixar ela para você. É importante que você tenha essa legislação no seu computador, no seu celular, e aí você vai poder saber tudo que tem que ter nesse POP, né? Pelo menos, né, são os itens mínimos que deve conter nesse POP sobre higienização, controle de pragas, reservatório e manipuladores, tá? Como eu disse, esse é o POP da 216, né? São as exigências de POPs da 216, que é a nossa legislação federal. Mas você também tem que conhecer a legislação estadual e municipal, se houver aí na sua região. Vou dar um exemplo bem comum, porque é o mais conhecido do nosso país. A gente tem a 216, que é uma legislação federal, ou seja, todos os estados brasileiros têm que seguir ela. Em São Paulo, nós temos a CVS 5 de 2013, que exige, além dos POPs que a 216 exige, mais, se eu não me engano, 4 POPs, tá? Então, ela exige 8 POPs, os 4 da 216 mais 4. E a legislação municipal da capital, São Paulo, a 2619, também exige POPs. E aí acaba que são os mesmos que a estadual e a federal exigem, tá? Então, assim, uma legislação complementa a outra. O que você precisa saber? Se na sua cidade tem uma legislação específica para POPs e se no seu estado também tem. Se tem, você vai seguir elas também e vai fazer todos os POPs que estão exigindo ali. Se não, você vai seguir a 216 e fazer só esses 4 POPs obrigatórios, né? Sobre esses 4 assuntos obrigatórios, tá? Então, eu preciso, como consultor, como profissional da área de alimentos, como RT, conhecer as legislações da minha região para eu saber o que eu tenho que aplicar na prática quando eu estou falando de manual e de POP, tá? Maiara, como que eu faço para saber? Entre em contato com a vigilância sanitária da sua cidade. Eles vão te dizer quais são as legislações que eles seguem, que eles exigem, né, que sejam cobradas ali. É bom até que você, como consultor, saiba disso, como a RT já saiba disso, para aplicar no estabelecimento que você atua antes mesmo da fiscalização ir lá, tá? Então, é importante que você se comunique aí com a vigilância para saber quais legislações que você deve seguir, se você ainda não sabe, tá? Falando aqui da descrição, também tem que se usar uma linguagem simples, objetiva, tem que ser uma descrição passo a passo, use imagens e respeite a capacidade de aprendizado dos manipuladores. A mesma regrinha que a gente usa para o manual, a gente vai usar aqui. Por quê? Quem vai usar os POPs é o manipulador. Então, eu preciso que ele entenda esse documento. Se na equipe tem pessoas analfabetas, não adianta eu fazer uma descrição passo a passo, né, escrita. Eu preciso ter imagens. Então, eu vou ter a descrição escrita, mas eu coloco uma imagem do lado. E aí a pessoa, só de olhar, ela já sabe fazer uma operação, ou ela consegue entender o possível sobre aquela operação, porque ela está vendo as imagens de passo a passo. Tá igual lavagem de mãos, tem as mãozinhas na sequência de lavagem, você vai fazer o mesmo com a operação. Pede para o manipulador fazer e você vai fotografando e depois você coloca aí no seu documento, tá? Principais erros. Depender de modelos prontos também, tá? Eu também recebo muitos e-mails e no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Maiara, me manda um modelo do POP tal, me manda um modelo do POP de higienização do micro-ondas, me manda um modelo de POP de higienização da câmara fria. Cada câmara fria é de um jeito, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente fica dependendo de modelos prontos, a gente não aprende a fazer o documento, a gente fica
esperando que alguém sempre entregue tudo mastigado para a gente, pode mais trazer confusão e erro do que te ajudar. Então, aprender a fazer o documento é o essencial para você não depender nunca mais de ninguém e também não perder a oportunidade de trabalho, porque não sabe elaborar o documento, tá? Usar linguagem técnica demais, não definir termos pouco usuais e também não elaborar todos os tópicos obrigatórios. Então, eu elaboro só de 3 cores, 3 equipamentos e não elaboro do resto. Então, é muito comum você chegar em serviço de alimentação que tem POPs, mas POPs de metade só do estabelecimento, o resto não tem. Então, tem do equipamento X, Y, mas do Z não tem. Tem da geladeira, tem da câmara fria, mas do fogão não tem. Da pista fria não tem. Do reservatório de água não tem. Do controle de pragas não tem. Então, não adianta ter POP picado. Faz todos os POPs que são obrigatórios, tá? Isso é essencial. Dúvidas comuns que eu recebo sobre o POP é quando eu elaboro os POPs, me torna RT? Também tem essa dúvida. E não, a mesma regra do manual serve para cá, tá? Quantos POPs tenho que elaborar? Quantos POPs forem necessários, tá? Então, vai variar muito de um lugar para o outro. Ah, eu vou falar, são 10 POPs. Não, não existe isso. Depende de cada lugar, tá? Da estrutura dos equipamentos que tem. E claro que, como consultor, você pode elaborar POPs de outras operações que você achar importante, padronizar, né? E incluir esses POPs aí junto com os obrigatórios, tá? É obrigatório colocar o nome do colaborador nos POPs? Como a gente viu, é obrigatório, a legislação exige. E essa dúvida achei curiosa, mas já recebi ela algumas vezes. Devo ter cópias dos POPs comigo também? Você não precisa ter as cópias dos POPs do seu cliente, mas se você quiser ter uma cópia digital, pelo menos, para você, o que eu faço? Eu tenho os meus clientes, tem as pastas dos clientes. Então, tudo que eu fiz para aquele cliente de documentação fica naquela pasta. E aí fica fácil de eu saber que documento que eu já fiz, qual que eu não fiz, se ele me chama para ir lá 6 meses depois, o que eu já fiz que eu não fiz, tá? Então, é bacana ter as cópias digitais, mas cópias impressas não tem necessidade, tá? Vamos falar do manual e os POPs e o consultor de alimentos. O manual e o POP é um serviço básico que todo consultor de alimentos precisa saber fazer, tá? Quando você é contratado para fazer um manual e um POP, você pode ser contratado para fazer uma consultoria completa e aí fazer o manual e os POPs também. Você pode ser chamado para fazer só o manual e os POPs, sem a consultoria, só os documentos. Ou você ser chamado para elaborar e implantar o manual e os POPs só, sem a consultoria também, tá? Então, você pode fazer uma consultoria completa de implantação de boas práticas, capacitação, adequações, tudo mais, e manual e POP, implantação de planilha e tudo. Ou você pode só fazer os documentos e entregar, ou você vai fazer, implantar e entregar, tá? E a atualização do manual dos POPs também é um serviço que você pode oferecer relacionado a esses documentos, tá? Eu trouxe aqui uma tabela de honorários dos nutricionistas de vários estados brasileiros, de todos que eu achei, na verdade, tá? Então, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. São os estados que eu achei as tabelas nos sites, tá? Então, se o seu estado não está aqui, entre em contato com o seu sindicato, com o seu conselho, para saber se existe uma tabela. E se não existir, você segue, então, a tabela do Conselho Federal de Nutrição aí para os nutricionistas. Se você é um profissional de outra formação, é o seu sindicato, é o seu conselho que vai te orientar em relação à prestação de serviços. É você entrar em contato com eles e verificar se existe uma tabela ou qual orientação que ele dá para você em relação a valores, tá? Então, você pode ver aqui que os valores variam muito, né, de uma cidade para outra. Por exemplo, na Bahia, 4.165, já São Paulo é 2.000, Rio de Janeiro também 2.000, Mato Grosso do Sul, 1.120, Paraná, 2.640. Então, entre 1.000, né, e 100 a
4 e pouco são os valores que existem nas tabelas, tá? Lembrando que isso varia um pouco, manual e POP sempre vão estar juntos, e aí tem algumas variações, por exemplo, na Bahia até 50 funcionários, no Mato Grosso é manual, POP e planilhas, no Mato Grosso do Sul esse valor de 1.120 até 5 funcionários, e aí lá na tabela do sindicato tem para mais funcionários para você ir lá conferir. Tá? Por exemplo, na Paraíba, a elaboração é 2.252, mas é só a elaboração esse valor. Se você tiver que implantar, fazer outras visitas, você vai cobrar esses valores à parte, tá? No Paraná, por exemplo, é manual, POP, fluxograma e layout, assim como em Santa Catarina. Pernambuco, 2.650 é somente elaboração. Se você for implantar, esse valor vai para quase 7.000. Tá? Ou mais de 7.000, na verdade. Então, existe essas diferenças de só elaboração e implantação, tá? Então, esse valor da tabela é da elaboração do documento. Se tiver elaboração e implantação na sua tabela, aí vai ser as duas coisas, mas caso contrário, é para elaboração. Então, realmente, o manual tem um valor bem bacana, é um serviço que o consultor pode prestar que vai gerar uma renda legal para o consultor. Ele realmente vale esse valor, porque realmente é um documento complexo para se elaborar. Então, não digam que o seu cliente não vai querer contratar esse valor ou coloque esse tipo de coisa na cabeça, porque realmente ele vale esse valor, a gente tem que seguir a tabela como base, e ele tem que entender a importância de ter o manual e os POPs, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O manual de boas práticas, os POPs e o responsável técnico, tá? É uma dúvida comum. Eu sou RT, eu sou obrigado a elaborar o manual? E eu tenho que te dizer que sim, porque é uma função da RT elaboração e implantação e a atualização de todos os documentos, inclusive do manual dos POPs. Então, aquele valor da tabela é para o prestador de serviços, não é para o RT, tá? O RT, ele precisa elaborar esses documentos para garantir um controle de qualidade eficiente no local que ele responde e para atender a fiscalização sanitária. Vamos supor que você está lá como RT, você responde pelo local, mas você acha que você não tem que elaborar, o dono não quer te pagar, então você não vai fazer. A vigilância chega lá, pergunta do manual, não tem, ela vai cobrar exatamente de você esse documento, porque perante a fiscalização, você responde pelo local em relação a todas essas exigências. Então, você pode se prejudicar de não estar fazendo o que a legislação exige para a sua função, né? Que é o controle de qualidade, assegurando os alimentos. Se para a gente conquistar isso, a gente precisa ter o manual e os POPs, e o RT está ali dentro respondendo por isso, então ele precisa manter essas documentações em dia, tá? Vantagens de ter esse documento. O manual de boas práticas, ele reúne todas as informações do estabelecimento. Então, ele é realmente um manual de consulta muito útil, é um parâmetro para se trabalhar, é um material que guia os colaboradores. Então, ele contribui de forma muito eficiente para o controle de qualidade interno da empresa, para que a gente consiga manter as operações sendo realizadas, né, ter cuidado com a estrutura e ter realmente esse controle que precisa ser verdade, precisa ser real no serviço de alimentação. Os POPs são ainda mais vantajosos. Quando a gente fala de procedimento operacional padronizado, a gente está falando, né, exatamente de padronização de operações. Então, quando eu padronizo uma operação, eu reduzo falhas no processo. Quando eu reduzo falhas, erros em realização de uma operação, eu evito contaminações dos alimentos, do ambiente, dos utensílios, dos equipamentos, de toda a minha estrutura. Quando eu evito contaminação, eu evito surtos alimentares, né? Qualquer transtorno que o estabelecimento poderia ter por conta dessa falha. Eu também evito retrabalho, né? E reduzo custos, porque se eu estou errando menos, eu não tenho que ficar perdendo tempo repetindo essa operação e também não estou gastando matéria-prima, gastando produto de limpeza à toa. Então, eu realmente estou fazendo de primeira já certo, porque eu tenho um parâmetro para seguir que é o POP. Então, olha quantas vantagens: reduzir falhas, reduzir contaminação, reduzir trabalho, reduzir custos. Além disso, quando eu reduzo falhas, reduzo trabalho, reduzo custos, eu aumento a produtividade da equipe, porque ela não tem que ficar repetindo a operação o tempo todo, corrigindo erros, e eu aumento a lucratividade
das matérias-primas, em cima dos produtos. Por quê? Porque eu estou perdendo menos, eu estou reduzindo perdas, reduzindo custos. Qual estabelecimento que não precisa disso? Então, quando você for oferecer um manual e um POP para o seu cliente, você precisa usar esse tipo de argumento. É muito comum que o consultor fale assim, eu vou lá oferecer o manual e o POP, e o dono não tem interesse. Como que você ofereceu? Você falou que é um documento exigido pela fiscalização sanitária ou você trouxe vantagem para ele? Você mostrou para ele quanto que ele vai ter de retorno disso? O dono, ele quer saber o que ele vai ganhar com a sua consultoria, o que ele vai ganhar com o seu trabalho para ele poder te contratar. Ninguém está com dinheiro aí à vontade para gastar e não ter retorno disso. Então, quando ele vai contratar o seu serviço, principalmente pensando em uma consultoria, ele quer saber o que ele vai ganhar com isso, porque consultoria é investimento, não é custo. Então, ele precisa entender que quando ele investe, ele tem um retorno. Então, quando a gente fala que ele vai ter redução de falhas, redução de custo, aumento de produtividade, de lucratividade, eu estou falando de POP ainda. E eu estou apresentando ele de uma maneira muito mais atraente, uma maneira que faz com que o cliente tenha mais interesse. Então, a gente tem que ter o cuidado na apresentação do serviço, pensar como dono e não como profissional da área de alimentos quando for oferecer serviço. Mas falar que a vigilância cobra não é o suficiente? Não, se a vigilância não cobrou ele ainda. Tá? Então, assim, se a vigilância passou lá, ele está desesperado para fazer esse documento, ele vai te contratar. Mas se a vigilância não passou, eu tenho que convencer o cliente a fazer através dele entendendo que aquilo realmente vai trazer retorno para ele. Eu estou agregando valor para o manual e para o POP, trazendo as vantagens dele para o cliente. Então, fique muito ligado na hora de você oferecer esse tipo de serviço, porque você pode estar perdendo a oportunidade, não porque você não sabe fazer o serviço, mas porque você não sabe realmente oferecer para o seu cliente. Então, muito cuidado no momento da oferta. Pense como o cliente, não como consultor na hora de vender, tá? E eu quero realmente te ajudar com isso, tá? Por quê? Como eu disse, o Manual de Boas Práticas, os POP, são serviços básicos que todo profissional da área de alimentos precisa saber fazer. Não é só o consultor, não é só o RT, é qualquer profissional da área de alimentos. Mayara, mas eu não vi na faculdade, não me ensinaram. Realmente, isso é uma verdade. A faculdade, ela não ensina isso com profundidade. Isso é extremamente ruim para o profissional, porque quando você se forma, está atuando até já, existem inúmeras oportunidades de você fazer manual e POPs, né? É comum as minhas alunas falarem assim, eu sou nutricionista clínica, mas às vezes aparece um cliente querendo que eu faça manual, faça POP. Realmente isso é muito comum, tá? Os donos dos estabelecimentos procurarem profissionais da área para fazer esse tipo de documento, porque eles não sabem fazer, eles não sabem nem o que é. Quando a vigilância chega lá e ela fala assim, você tem que ter um manual e um POP. Muitas vezes não explica o que é, nem como que funciona. Então, aquele dono do estabelecimento, ele fica desesperado. Ele fala assim, tá, preciso ter manual e POP, mas eu não tenho ideia do que é isso. Então, eles procuram o profissional da área de alimentos para ajudar eles nesse sentido. E se o profissional da área de alimentos não sabe elaborar, ele perde a oportunidade de atuação. E eu não estou falando do consultor e do RT, não. Estou falando qualquer profissional da área de alimentos. Né? Eu tenho várias alunas, né, como vocês sabem, que me chamam nas redes sociais, e muitas falam assim, Mayara, eu já perdi a oportunidade de fazer manual, fazer POP, porque eu não sabia. Eu não sabia cobrar o cliente, eu não sabia oferecer, explicar para o cliente direito, eu não sabia fazer, não tinha segurança para fazer o documento, e por isso eu rejeitei essa oferta. Essa semana, uma pessoa me chamou no Instagram, a Cris, e ela me falou o seguinte, Mayara, me tira uma dúvida, me ajuda, por favor. Aí eu fui, né, responder ela tinha uma pessoa pedindo para que ela fizesse o manual, os POPs e outros serviços, e ela estava completamente insegura de responder essa pessoa do que eram esses documentos, de como fazê-los, né, de quanto cobrar. Ela estava realmente, você percebia que havia uma insegurança por nunca ter feito ou por nunca ter trabalhado dessa maneira. E a gente foi conversando, eu fui explicando algumas coisas para ela falou assim, Mayara, eu quase desisti de aceitar essa proposta,
porque eu não sabia como fazer isso, como responder ao cliente em relação a isso. E, gente, isso é extremamente sério. Por quê? Porque muitas vezes a gente reclama que o mercado está ruim, a gente reclama da desvalorização do mercado, que não tem oportunidade de trabalho. Mas sucesso, gente, realização profissional é quando oportunidade encontra preparação. Então, tem inúmeras oportunidades como essa, de elaboração de manual, de POPs, e não é que que o mercado não está te dando oportunidade, você não está preparado para a oportunidade. E pior do que não ter oportunidade é ter uma oportunidade, rejeitar uma oportunidade, justamente porque você não está pronto. E eu posso te dizer isso com muita propriedade, porque eu já passei por isso no começo da minha carreira. De eu estar desempregada, vir proposta para isso e eu falar não, precisando de dinheiro, porque realmente o valor do manual é um valor muito bacana e ia fazer muita diferença na minha vida naquele momento. E eu falando não, porque eu não sabia elaborar o documento. Então, não dá mais para isso acontecer. A gente não está num momento de rejeitar a oportunidade de trabalho. Pelo contrário, a gente muitas vezes está implorando para uma oportunidade aparecer. Tem muitos profissionais da área de alimentos que já estão formados, estão com o diploma na mão e ainda não tiveram uma oportunidade de atuação na área. Muitos profissionais frustrados, desmotivados, pensando em mudar de profissão, porque o mercado não está dando oportunidade para eles. E aí pode surgir uma oportunidade como essa e você ter que rejeitar, porque você não sabe elaborar o documento, porque você não está pronto para a oportunidade. Tem desespero maior do que esse, de uma oportunidade aparecer na sua mão e você falar não? E não porque você está sem tempo, porque você está com muito serviço, não, porque você não sabe. E eu estou te dizendo isso porque é uma dor que eu passei e eu não quero que você passe por essa dor. Por isso que eu quero te ajudar. E eu vou te fazer uma proposta agora, que é realmente para que você não perca essa oportunidade mais na sua vida, que você não passe pelas frustrações que eu passei, por aparecer essa oportunidade para mim no começo da minha carreira e eu ter que falar não para a oportunidade que eu precisava. Eu estava sem dinheiro para nada, e não sei se você está passando por isso, mas realmente é muito ruim estar numa situação como essa, e eu dizer não para uma proposta porque eu não sabia, porque eu não estava pronta. Isso realmente, gente, é muito triste e não dá para acontecer mais, tá? Não sei se você passou por isso, se você está passando, mas se não passou, não deixe nem isso acontecer com você. Realmente mude essa história e seja um profissional preparado para todas as oportunidades que vierem para você. Pessoal, então é isso. Agradeço muito a presença de vocês e a gente se vê na próxima aula. Eu vou avisar vocês pelas redes sociais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.